Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à palestra A Atuação da Inteligência no Mundo dos Pensamentos. O meu nome é Rosane, eu sou estudante de Logosofia e, em nome da Fundação Logosófica de Curitiba, gostaríamos de agradecer muito a participação de todos e anelar que, mesmo que estejamos hoje aqui separados por telas, possamos sentir o calor e a alegria como se estivéssemos juntos presencialmente nessa tarde. Essa atividade faz parte de um conjunto de atividades especiais que estão sendo realizadas no mundo inteiro em comemoração aos 90 anos da Logosofia no Mundo, que celebramos esse mês, no dia 11 de agosto. A palestra de hoje faz parte dos eventos comemorativos Sábados de Cultura, Logosofia, seu alcance e suas qualidades, em que estaremos reunidos um sábado por mês até o mês de dezembro para tratarmos de temas da logosofia. Para começarmos, nós preparamos uma pequena apresentação para vocês sobre a logosofia, para conhecermos um pouquinho mais dessa ciência e de sua atuação hoje no mundo. A Fundação Logosófica, uma instituição jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com propósitos unicamente culturais e educacionais, cuja principal função é justamente difundir os conhecimentos logosóficos. Hoje ela conta com sedes culturais nas três Américas, com unidades no Uruguai, na Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Guatemala, México e Estados Unidos, e ainda com sedes também na Europa, na França, Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e em outros países como Austrália e Israel, e inclusive há mais de 80 anos com unidades aqui no Brasil, que hoje reúne mais de 90 sedes em 13 estados e no Distrito Federal. O Gonzales Pecotti fundou também o Colégio Logosófico, que une o ensino de disciplinas curriculares ao cultivo de grandes valores. Essas escolas, hoje com unidades na Argentina, Brasil e Uruguai, oferecem à infância e à juventude, por meio da pedagogia logosófica, um amparo e um saber que favorecem o desenvolvimento pleno das aptidões mentais, físicas, morais e espirituais, formando as bases de uma nova humanidade, mais consciente diante da própria vida e da sociedade. São 8 colégios no Brasil, com unidades nas cidades de Florianópolis, Chapecó, Brasília, Goiânia, Uberlândia, 2 colégios em Belo Horizonte, a unidade de funcionários, unidade Cidade Nova, e ainda um colégio no Rio de Janeiro. E possuímos também 3 unidades em formação, na cidade de Curitiba, São Paulo e uma terceira em Belo Horizonte, a unidade Vila da Serra. Encontramos também 4 colégios logosóficos na Argentina, nas cidades de Buenos Aires e Paraná, e 2 em Montevidéu, no Uruguai. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o que os estudantes de logosofia têm aprendido em seus estudos e como o conhecimento logosófico tem transformado a vida de cada um e nos deixado mais felizes, nos acompanhe em nossos canais no Instagram, Facebook e YouTube e acesse a nossa nova plataforma em logosofia.org.br. Site esse onde é possível fazer o download de todos os livros de logosofia gratuitamente. Também confira o nosso site internacional em logosophy.info. Anelo uma feliz atividade a todos. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar hoje aqui com todos vocês. Meu nome é Jussara, eu sou estudante de Logosofia aqui em Curitiba. Logosofia é chamada de ciência da vida. Esta palavra reúne duas raízes gregas, logos e sofia. Logos significa verbo criador ou manifestação do saber supremo, e sofia, ciência original ou sabedoria. Estudamos muitas coisas na vida, como ciências humanas, exatas, biológica, tecnológica, enfim, muitas áreas do conhecimento. Mas não nos damos um tempo para estudar a própria vida e quem realmente somos no desenvolvimento desta vida, e indo um pouco mais além, que vida havia antes e que vida haverá após esta que estou vivendo. Tem a célebre frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e Deus em ti, que contém o princípio da filosofia de Sócrates. 2300 anos depois, surge o pensador, educador e humanista Carlos Bernardo Gonzales Pecotti, criador da logosofia,
que traz para o homem o conhecimento de si mesmo, do mundo mental ou metafísico, de Deus e de suas leis universais, com um método sui generis para adquirir conhecimentos de tamanha transcendência. Então, hoje estamos aqui para trazer alguns aspectos de nosso estudo e prática e seus benefícios em nossas vidas, dentro do nosso tema, a atuação da inteligência no mundo dos pensamentos. Em que mundo atua a minha inteligência? O que é a inteligência humana? Como ela funciona? Como ela deve funcionar no mundo dos pensamentos? Como é isto? E para quê? Além do mundo físico, este que conhecemos, que os nossos olhos veem, no qual aprendemos muitas coisas. Aprendemos a viver nele, a suprir nossas necessidades físicas com muita luta e muitos conhecimentos. Existe um mundo chamado mundo mental, que nos rodeia, interpenetra e influi poderosamente em nossas vidas. Este é o mundo dos pensamentos, que está dentro e fora de nós. A logosofia me despertou sobre a existência desse mundo, de sua influência em minha vida, e venho comprovando sua realidade e aprendendo a atuar nele. Ela traz um conceito revolucionário sobre os pensamentos. São entidades psicológicas que, criados em uma mente, adquirem vida própria, adquirem autonomia e passam de uma mente para outra em fração de segundos. Vamos refletir um pouquinho aqui. Entidade é algo que existe, é algo real. Embora nossos olhos físicos não os vejam, o estudo logosófico capacita para vê-los com os olhos do entendimento. Como assim? Posso começar a observar os pensamentos que estão dentro, em meu pequeno mundo interno. Observar os movimentos que geram, porque se tem vida própria, cumprem uma função. Como é que eu poderia compreender que o pensamento cumpre uma função? Foquei no pensamento do estudo e vi que ele esteve presente em minha vida desde a infância. Recordo que pedia para minha mãe o que eu queria estudar. O gosto pelo estudo me acompanhou a vida toda. Vi que este pensamento atrai outros afins. O pensamento da disciplina, do esforço, da dedicação, da perseverança, do gosto em aprender, do dar, do compartilhar, enfim, muitos pensamentos saudáveis. Trouxe aqui um pensamento positivo, que me habilitou a me colocar profissionalmente na vida. Ele me fez todos os dias ir em busca do que me propus, até alcançar meus objetivos. Cumpriu sua função. Mas tem pensamentos que são altamente negativos e que, portanto, têm seus efeitos tanto interna como externamente. Quero citar aqui o pensamento do medo. Alguém já se viu neste estado? Eu já me vi. Ele toma conta do interno, paralisa qualquer reflexão positiva e a sensação de um grande perigo, apavorante, que não é possível controlar. O medo paralisa o pensar. E ele atrai outros afins que eu nem percebo e entra em outras áreas. Não sou capaz. Isto não é para mim. Este ponto não cabe a menor reflexão. Isto não tem solução. E por aí afora. Os pensamentos podem paralisar os movimentos internos e externos, como também estão por trás de todos os meus passos para qualquer direção ou fim, seja eu consciente ou inconsciente desta realidade. Se eu não conheço a realidade dos pensamentos e se a minha inteligência não atua sobre eles, posso deixar de realizar muitas coisas importantes na vida, por não encontrar uma luz de como me superar. Posso deixar a minha vida ao acaso, sem nada fazer, esperando que a sorte me sorria. Ou posso, inclusive, estar vivendo a vida do outro, cumprindo o pensamento do outro, fazendo a vontade do pensamento do outro, sem sequer me dar conta disto. É muito triste. E muitas vezes, em todas estas precárias situações e das infelicidades que se vive, ainda dizer, é o destino. Afinal, quem está no comando da minha vida? Eu ou os pensamentos?
O homem não sabe ou resiste a admiti-lo, apesar das afirmações da experiência, que a espécie humana foi posta num mundo onde imperam os pensamentos. Por algo, o Criador o dotou de faculdades e órgãos para serem exercitados no vasto campo mental. O homem é bastante complexo. Possui uma tríplice configuração: bio, psico, espiritual. Temos uma mente, uma psicologia, uma consciência, um espírito. Esta parte material chamada psicoespiritual, totalmente desconhecida e inexplorada pelo próprio ser. O bio, a parte física, possui uma estrutura, sistemas, órgãos que funcionam automaticamente. O psicoespiritual não funciona automaticamente. Tem também uma estrutura, sistemas, órgãos e faculdades que preciso conhecer e exercitar no vasto campo mental. Tem uma psicologia, um espírito, uma parte divina que todos têm. O Criador nos criou assim e parece que tudo isso está encoberto por uma nuvem. Parece que eu não sei quem realmente sou. Se eu quero ser feliz e dona da minha vida, encaminhando-a para algo maior, muito maior, devo conhecer a mim mesma. Conhecendo-se a si mesmo, isto é, explorando o seu mundo interno e descobrindo as maravilhas que nele existem, o homem conhecerá seu Criador. Mas isso será de conformidade com o seu avanço em direção à conquista desse grande e transcendental desiderato. Este ensinamento me comove muito. Será que as faculdades e os órgãos com que o Criador me dotou seriam algumas das maravilhas do mundo interno? O autor da Logosofia ensina que a inteligência humana é um conjunto de faculdades com funções definidas que devem ser exercitadas no campo mental, como a de observar, refletir, raciocinar, entender, pensar, julgar, intuir, imaginar, recordar, etc. Tem um princípio mental que é preciso conhecer. Antes da palavra e da ação é a mente. Um paisagista, para projetar o jardim, primeiro cria a imagem em sua mente, depois a coloca no papel e depois faz o jardim. Também um arquiteto cria em sua mente a planta da casa, coloca no papel e depois a materializa. Assim, tudo o que o homem realiza neste mundo, primeiro foi em sua mente. Então fica muito lógico compreender que todos os pensamentos que estão no mundo mental foram criados por uma mente. E na mente está a principal engrenagem, que é a inteligência com todas as suas faculdades para buscar os pensamentos, identificá-los, dominá-los e criar novos, que transformam a vida comum em uma vida de plenitudes. A vida pode adquirir outro significado quando a inteligência começa a observar os pensamentos, a perceber de onde vêm, se são próprios ou alheios, positivos ou negativos, úteis ou inúteis. E outro significado quando a inteligência começa a selecionar os pensamentos e a realizar as mudanças necessárias para uma vida mais feliz. Para selecionar, um conjunto de faculdades entram em atividade, pois eu tenho que observar o pensamento, investigar a sua origem, analisar a sua ação, discernir o bem do mal, julgar seu resultado e pensar, selecionando o positivo. Isto é o mecanismo da inteligência funcionando para o próprio aperfeiçoamento. Naturalmente que temos que começar observando os pensamentos. Levei muito tempo para conseguir ver um pensamento em meu interno. Sei que muitos aqui terão mais facilidade. Comecei a me perguntar durante o dia: com que pensamentos vivo? Alguém já se fez esta pergunta? Com que pensamentos vivo? Este exercício me leva a ser consciente do que estou pensando ou do pensamento que está ali naquele momento. Algo que eu nunca pensei é que poderia mudar as situações que se repetem na minha vida
ao mudar o pensamento que há por trás. Voltei ao passado e me vi por anos a fio, indo para o trabalho com o peso da obrigação. Obriga-ação. Que palavra! Me vi no trabalho querendo fazer uma outra coisa, como se este tempo estivesse perdendo e deixando de ganhar naquilo que poderia estar fazendo. Já se viram assim? Estar em um lugar fisicamente, com a mente em outro, fazendo algo que desvaloriza e querendo muito fazer o que não pode? Isto rouba as nossas energias, faz muito mal, tanto dentro quanto à nossa volta. Como eu não tinha elementos, não realizava esse estudo da própria vida, precisei do tempo. E foi um processo lentíssimo, com muito sofrimento. Voltei a um passado mais próximo e me vi no trabalho, com alegria, dando o melhor de mim no presente. O que mudou? Comecei a perceber e trabalhar no mundo dos pensamentos. Vi que aquele trabalho havia conquistado com muito estudo e esforço e senti gratidão por todos os passos que dei nesta direção. Comecei a elencar as coisas positivas que vivia nele. Eram muitas e que dependia somente de mim, colocar alegria, leveza e valorizar o que estava desenvolvendo. Tem pensamentos que a inteligência identifica com rapidez e de fácil mudança. Mas tem pensamentos que não se vê. Tem situações que não se compreende. Tem problemas que parecem não ter solução. Vejo muito isso na vida de relação comigo mesmo e com os demais. A vida de relação não é algo fácil. Será que tem a ver com a falta do conhecimento de si mesmo e do mundo mental? Se a minha inteligência começar a atuar no mundo dos pensamentos, posso melhorar a relação comigo mesmo e com o outro? Muitas vezes colocamos para fora palavras que ferem, ríspidas, negativas, que voltam no mesmo tom ou até mais carregadas. E assim a relação vai minando, vai se acabando e o pior, com seres que um dia dissemos que amamos. Se antes da palavra e da ação é a mente deve se dar um tempo para elaborar o que expressar. Tenho que pensar antes de falar, e a logosofia me oferece uma infinidade de elementos para fazer este exercício com antecedência, metodicamente. A gente sempre quer que o outro mude para sermos felizes. Ah, se o outro não tivesse tantos defeitos, eu seria mais feliz. Mas e eu? Quais são os meus defeitos que nunca enxergo, nunca identifico e nunca trabalho? Algo que vem exercitando é a contenção, frear o pensamento negativo. Constato muitas vezes que me falta colocar algo melhor e de uma forma mais suave. As relações estão viciadas com os mesmos pensamentos. Do mesmo jeito que eu coloco para fora as mesmas palavras, eu até já sei o que vem de lá para cá. Então vejo que ao mesmo tempo que devo elaborar algo novo, construtivo e pensar em como me expressar com suavidade, com afeto, tenho também que criar defesas mentais. Não deixar que o mal que vem de fora me fira, porque afinal de contas, são pensamentos. Os ensaios que tenho feito têm me aproximado dos seres queridos. Está me fazendo compreender o que antes era incompreensível e lapidar sentimentos que estavam minados pelas adversidades. Estes benefícios não têm preço, são de grande valor. Agora gostaria de me referir um pouquinho sobre a atual conjuntura. Quantas mudanças estamos vivendo diante da pandemia? Como ficou a minha vida? O que perdi? O que ganhei? O que devo fazer? O que não devo? E o outro? O que está passando? Quantas dificuldades, limitações e tragédias? Quanta reflexão sobre a vida, sobre a própria vida e a do outro. Para onde caminha a humanidade? O que realmente tem valor? O que não tem? O que realmente é importante e o que é totalmente descartável? O que eu tenho que fazer hoje
para que a minha vida seja um valor para mim e para a humanidade. Também venho refletindo sobre os pensamentos que estão na mídia, neste mundo mental que devo selecionar. Quantos pensamentos negativos, alarmistas, pessimistas, falsos, articulados? Tenho que pensar. Mas será que é somente porque estamos em uma pandemia ou sempre existiram? Achei melhor deixar apenas as interrogantes e a mensagem do que eu venho compreendendo com este estudo. Minha inteligência deve atuar no mundo dos pensamentos para elevar a própria vida e ajudar o outro na mesma empreitada. Tal como as montanhas, o homem guarda dentro de si riquezas ignoradas, que haverá de descobrir e utilizar, se quiser atingir os elevados fins destinados à sua existência. Sabendo que dentro dele existe esse potencial estático, deverá preparar-se para a tarefa de imprimir-lhe mobilidade, cultivando com consciência as qualidades de seu espírito. Agora eu vou passar a palavra para a Rosane, que dará continuidade a esta palestra. Muito bem. Então, nós estamos hoje aqui reunidos falando da atuação da inteligência no mundo dos pensamentos, ou seja, como essas duas grandes realidades se relacionam. E para dar continuidade à nossa palestra, eu gostaria de apresentar uma imagem para vocês, que é a imagem do veículo. Para a logosofia, nós seres humanos somos dotados de um sistema mental. E esse sistema pode ser representado simbolicamente como um veículo, em que suas rodas seriam a inteligência e suas faculdades de um lado, ou seja, pensar, razonar, refletir, observar, imaginar. E de outro lado, os pensamentos. Então, dentro dessa imagem, a ideia é fazer com que essas rodas girem com a harmonia e a intensidade necessárias para aquele que dirige o veículo, que somos nós mesmos, chegar aonde se propõe. Mas aí eu pergunto para vocês, como será que está a realidade desse sistema em mim? Será que ele está em perfeito funcionamento? Será que as rodas giram na mesma direção? Será que elas giram na intensidade que eu quero para chegar onde eu me proponho? Pois é, na realidade, eu fui comprovando com a logosofia que esse sistema mental é perfeito em seu potencial, mas ele precisa ser desenvolvido e organizado por um ato da minha vontade. Por isso, algumas partes dessas engrenagens precisam ser colocadas em movimento porque elas estão paralisadas. E já outras precisam retomar as suas verdadeiras funções. E isso ocorre principalmente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque embora o homem utilize os seus recursos mentais para aquilo que está fora dele, quando se trata de realizar o conhecimento de si mesmo, as faculdades da inteligência estão muitas vezes paralisadas ou atuando fora de suas funções. E em segundo lugar, porque os pensamentos agem sem o domínio da inteligência. Então, voltando à nossa imagem, eu compreendi que eu precisava levar o meu veículo para a oficina, porque as rodas não estavam girando em harmonia. Se as faculdades da inteligência ainda não assumiram o seu papel, e os pensamentos fazem o que querem, possivelmente o meu veículo está andando em círculos. E realmente, logo no início dos meus estudos de logosofia, eu fui comprovando vários desses aspectos. Primeiro, eu fui percebendo que realmente no meu espaço mental tinham pensamentos, muitos pensamentos. E o que me impressionou eram pensamentos cuja origem e conteúdo eu não conhecia. E aqui vem um ponto que me tocou muito. Eles agiam independente da minha vontade, determinando o que eu fazia e pensava. E também teve uma etapa em que eu comecei a identificar na minha vida as faculdades fora de suas funções, principalmente a de observar e de imaginar. A de observar porque eu vi que eu só observava para ver aspectos negativos. Nunca para fazer observações construtivas, que é a verdadeira função da observação. E a
de imaginar porque eu reconheci que eu passava grande parte do meu tempo imaginando coisas que eu não tinha como saber se tinham acontecido lá no passado ou se iriam acontecer no futuro. Ou seja, com a imaginação exagerada, hipertrofiada, ocupando o espaço de outras faculdades que não tinham espaço em tanta imaginação. E aí veio o aspecto que mais tarde eu fui conseguindo perceber, o das faculdades que estão paralisadas. Bem no início dos meus estudos, quando eu fui me propondo, por exemplo, conhecer os meus pensamentos e selecionar os bons, eliminando os que não fossem úteis, como era difícil. Só mais tarde é que eu fui entender que isso ocorria exatamente pela paralisação de faculdades da inteligência, como o entendimento e o pensar. E dentre essas faculdades que eu fui identificando que estão paralisadas, uma em particular foi se mostrando determinante para mim: a faculdade de pensar. Foi se descortinando uma e outra vez na minha vida uma conclusão. Eu precisava aprender a pensar em seu verdadeiro significado. E houve algo que foi fundamental para eu decidir empreender essa jornada de aprender a pensar. Eu compreendi que se eu não pensasse, eu não seria um ser, mas sim pensamentos. Os pensamentos, que são entidades autônomas, sem o domínio da minha inteligência, me dominam, sem que eu sequer tenha chance de refletir sobre eles. Isso se torna ainda mais grave quando esses mesmos pensamentos são inculcados por crenças que estão em mim e eu nunca revi, causando muito sofrimento em minha vida. E é pensando bem especificamente nessa paralisação da função de pensar que eu gostaria de falar aqui hoje. Sabem, desde muito jovem eu sempre tive uma pergunta que me impulsionava: como eu faço para ser melhor? E não era uma pergunta solitária, junto com ela vinham outras. Por que eu nasci nessa família? Por que tantas tristezas no mundo? Mas olhem que interessante. Apesar dessas perguntas sempre me impulsionarem, eu não via dentro de mim uma capacidade de ser paciente, perseverante, de fazer projetos a longo prazo, de ter verdadeiro gosto das coisas que exigem esforço. Apesar das perguntas profundas que eu me fazia, eu via um movimento de pressa, de querer respostas e resultados rápidos. E a verdade é que eu via que pensar sobre algumas dessas perguntas que eu mesma me fazia era desconfortável, incômodo, tirava o sono e às vezes eu preferia que se resolvessem por si sós. Eu não sei se alguma vez vocês já viveram de ter um pensamento assim: e se tiver que pensar, eu não quero nem saber. Ou assim: hoje eu não quero pensar em nada, nem me venha com preocupações e com problemas. Pois é, inicialmente, quando eu identifiquei essa realidade em mim, eu percebi o pensamento do imediatismo. Mas só depois de um tempo, eu fui entender algo muito profundo, que essa minha forma assim de agir tinha uma explicação, uma razão de ser. Vejam comigo. Eu fui aprendendo com a logosofia que, com o uso de tão poucos recursos da minha inteligência e algumas funções fora de sua finalidade, não é compreensível que pensar é algo que só se faz, como a gente diz normalmente assim, quando não tinha mais jeito, ou seja, em momentos de extrema necessidade, de profundas preocupações. Mas vejam, nessa situação, carente de recursos, de conhecimentos, a verdade é que eu ficava sem saber em que pensar. Assim, era quase lógico que diante das preocupações e dos problemas eu não via solução. E o que é pior, ia começando a acreditar que não tinham solução. E quantas vezes eu me vi na posição de pedir auxílio para outra pessoa, que achava capaz de encontrar a solução dos meus problemas? Alguém para pensar por mim. Não é uma conclusão lógica que ter que pensar nessas condições é realmente traumatizante? Não é até natural compreender o preconceito que o ato de pensar passa a ter na visão das pessoas?
realmente é compreensível. Como eu consigo pensar sem ter conhecimentos para saber em que pensar? Mas será que o fato de dizer que isso é compreensível significa que precisa ser assim? E se eu estivesse treinada? Qual seria a diferença? Se eu pudesse pensar não só por necessidade, mas por método, por convicção próprias. Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu me preocupava muito com o que eu tinha que fazer com as minhas mãos e meus pés. E as pessoas que estavam à minha volta, me ajudando, sempre diziam assim para mim: "Ah, não se preocupe, logo você vai fazer tudo isso automático." E eu recordo que eu pensava: impossível, impossível, eu nunca vou poder parar de pensar no que eu tenho que fazer para poder conseguir dirigir. E claro, o tempo passou e acabou se comprovando o que todos diziam para mim: o processo de dirigir se automatizou. Teve também um outro episódio da minha vida em que eu estava em uma viagem com o meu marido e um casal de amigos e nós resolvemos fazer um passeio que seria percorrido em um trecho de bicicleta. Então nós pegamos um trem até uma pequena cidade e lá fomos alugar as bicicletas. Quando nós estávamos pegando as bicicletas, eu me dei conta do que estávamos fazendo. E eu fiquei muito preocupada, porque naquele momento faziam anos que eu não tinha mais andado de bicicleta. Depois eu fui fazer a conta e faziam mais de 15 anos. Mas aí eu serenei, já estava lá, peguei a bicicleta. E quando eu saí, automaticamente todos aqueles movimentos foram voltando. Foi um passeio muito agradável, muito feliz. Marcou tanto a nossa vida, minha e do meu esposo, que nós compramos bicicleta e adotamos esse esporte para a nossa vida até hoje. Eu dei esses exemplos só para mostrar a ideia de que a função de pensar pode ser treinada. Claro, nesses exemplos foram para coisas do físico, mas e se eu pudesse dominar campos mentais antes inacessíveis com esse treinamento? E eu não estou falando aqui de algo extraordinário, mas dominar meus próprios pensamentos, por exemplo, para pensar no que eu realmente quero e não no que os pensamentos que eu sequer criei me dizem para ser ou para fazer. Eu fui aprender com a logosofia que a nossa mente, assim como uma máquina, requer um funcionamento regular para que seu rendimento seja maior e não se enferruje a sua engrenagem. E vocês acham que pensar só no momento de profundas preocupações enferruja ou não enferruja essa engrenagem? Mas e se eu conhecer todas as partes dessa engrenagem, as suas funções originárias? Tudo pode mudar. Com a logosofia, eu fui encontrando uma forma de responder aquelas minhas perguntas sobre como e em que ser melhor, já que com a prática do método logosófico eu tenho experimentado esse treinamento das faculdades da minha inteligência. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso tem sido para mim. Recordo no início aquele ensinamento que a Jussara leu, de que vivemos em um mundo em que imperam pensamentos e que por algo o Criador nos dotou de faculdades e órgãos para serem exercitados nesse mundo. Então, uma grande mudança de perspectiva que a logosofia propõe é comprovar tudo o que eu estudo dentro de mim. Estudar esse ensinamento me fez refletir e meditar muito. Primeiro eu me perguntava: eu comprovo que na minha vida eu vivo num mundo em que imperam pensamentos? Sim, sem dúvida que sim, eu respondia para mim mesma do que eu observava em mim e no mundo à minha volta. Mas quais são esses órgãos e faculdades que eu posso exercitar? Aí eu fui refletindo. Bom, eu acho que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Refletir, meditar, observar. Interessante. Daí eu me perguntava de novo: isso é ou não é um grande recurso? E refletia mais um pouco. Algum tempo depois, outra pergunta mais profunda eu me fiz. Mas por que não se fala sobre isso de forma determinante? Isso precisa ser ensinado desde a educação infantil. E essa reflexão promoveu um impulso mais intenso em mim, em que eu usei a minha razão e o pensar, e desses movimentos eu criei um pensamento. Na verdade, foi como culminação do que eu compreendi desse ensinamento que descortinou para mim aquele propósito que eu falei antes
de dedicar os meus esforços em aprender a pensar. Eu compreendi que se o mundo mental é determinante para o homem e eu ignoro essa realidade, ela vai me dominar, sem que eu tenha a chance de refletir sobre o que penso sobre ela. Em todo esse processo, eu observei, refleti, meditei, razonei, mas principalmente eu pensei. Eu me ocupei de algo que exigiu o meu esforço. Não foi um resultado que eu alcancei rapidamente, mas eu fiz isso com alegria, com a satisfação de me sentir parte ativa no mundo mental. Essa pequena descrição que eu tentei fazer aqui para vocês de algo que eu vivi é o treinamento que normaliza e ativa as funções da inteligência. E é exatamente ele que vai gerar os recursos que eu preciso para que os pensamentos estejam sob o domínio da minha inteligência. Então a mensagem que eu gostaria de transmitir aqui hoje é que não querer pensar, não querer as coisas que exigem esforço, pode ser normal, mas não é natural. E que podemos ser muito mais do que isso. Temos recursos maravilhosos que precisamos conhecer, organizar e desenvolver. E assim estaremos treinados, prontos para a luta, já que essa é a lei da vida. E em condições de resolver qualquer problema que a vida nos apresente. Aptos a impulsionar a nossa vida para uma evolução consciente e para auxiliar com conhecimento ao nosso semelhante. E para concluir, renovando aqui a nossa alegria de realizar essa atividade e os nossos mais sinceros agradecimentos a todos que participaram, eu gostaria de ler um ensinamento para vocês. Quando o homem eleva sua mente acima das preocupações comuns, surge em sua inteligência um vivo resplendor que se projeta sobre as coisas que concernem ao espírito, familiarizando-o com elas. Em sua mente flui uma nova capacidade de compreender e de realizar, e invade sua alma um estado super-humano, pois implica nada menos que o enlace de sua inteligência com o mundo superior, com o mundo das grandes ideias, dos pensamentos elevados e das altas concepções do espírito. É ali onde o homem percebe que se diviniza, porque em seu progressivo esforço de superação alcança as privilegiadas regiões do espírito e estabelece os primeiros contatos com a vida universal, onde reina o pensamento de Deus. Muito obrigada e ficam todos convidados para o próximo evento dos Sábados de Cultura com a palestra que ocorrerá no dia 26 de setembro, às 17 horas. Uma excelente tarde a todos!